Olá, estamos começando mais um videocast Ciência Pode, o videocast do Portal Ciência que tem o objetivo de tornar acessível o conhecimento científico a todas as pessoas. Aqui a gente fala sobre as tantas coisas que a ciência pode impactar, influenciar e transformar as nossas vidas. Hoje, nós conversamos com Luciano Feijão Ximenes, que é pesquisador e editor da revista Econômica do Nordeste. Isso mesmo. Não é isso? E hoje a gente vai falar sobre pesquisa, sobre desenvolvimento econômico, sobre o impacto desses estudos na economia do Ceará, do Nordeste, né? E vamos começando falando um pouco sobre o Luciano Ximenes, que é doutor em zootecnia pela Universidade Federal do Ceará, atualmente é editor executivo da Revista Econômica do Nordeste, uma das publicações mais importantes aí do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste, o ETENE, né, do Banco do Nordeste do Brasil. E as linhas de atuação, né, do Ximenes é a produção animal, melhoramento genético animal, sistemas de produção. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Em nome de toda a equipe do Banco do Nordeste, a gente se sente muito honrado em estar aqui e falar de um assunto tão maravilhoso que é a ciência, né? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre os desdobramentos, né, desse investimento, que são as publicações, né? A REM, ela é a publicação mais antiga, não é isso, Ximenes? Isso. Tem mais de 50 anos de Caminhando para os 60. Caminhando aí para os 60 anos de existência e trazendo uma forte contribuição científica aí. E aí, eu queria iniciar lhe perguntando se o desenvolvimento do Nordeste, por muito tempo, ele se baseou na agropecuária, não é isso? Nesses conhecimentos, né? E aí eu queria que você trouxesse se esse panorama permanece ou se a gente hoje tem um leque maior de produção científica sobre o Nordeste no ponto de vista econômico. Sim. Durante todo esse tempo houve uma mudança no perfil das atividades econômicas da região. Lembrando que a área de atuação do Banco do Nordeste envolve não apenas o Nordeste, mas o norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Então, são realidades diferentes. A gente entende que um periódico científico, ele não tem fronteiras. Então, todas as contribuições de todas as áreas que fazem a economia nordestina são relevantes. Tanto que o tema central da Revista Econômica do Nordeste é o desenvolvimento regional, né? E suas vertentes, desenvolvimento regional, desenvolvimento econômico, né? Simplesmente desenvolvimento regional e econômico. É muito comum a gente ver esses temas dessa forma, mas que na realidade é um guarda-chuva para uma série de outros setores ou atividades econômicas que são cobertas, né, por esse guarda-chuva. Por exemplo, o setor de serviço, o setor de comércio, a indústria e, como você bem falou, a agricultura, né, o agronegócio, a agricultura familiar, enfim. E aí a REM, ela se molda em sua oferta de publicações com a economia da região e do país. Por exemplo, é um fato que a economia nordestina era bem voltada para o rural, especialmente para a bovinocultura leiteira, assim como a produção de açúcar e etanol, né? Então você tinha a produção de cana e a bovinocultura leiteira, que eram atividades assim que, vamos dizer assim, quando se fala na história econômica do Nordeste, você sempre vem na lembrança essas atividades, né? Algodão, bovino, cana-de-açúcar, né? Enfim. Logo no início, né, na construção da REM, a ideia era assim: bom, a gente tem atividades que são muito vinculadas às condições climáticas e ambientais, mas por outro lado a gente precisa fomentar a indústria.
Então, assim, é por isso que na primeira edição da REN, a número 1, de 1969, ela aborda o setor industrial também, como uma das vertentes para geração de emprego e renda no Nordeste, né? E aí ela vem também, ela casa não apenas com essa mudança no perfil setorial das atividades, como também do ativo operacional do próprio Banco do Nordeste, onde o Banco do Nordeste é mais sensível, onde ele tem o maior volume de recurso aplicado em determinada atividade, a REN vai se moldando também, até porque tem uma associação com as políticas públicas, né? Os programas de governo, tanto no âmbito estadual como no âmbito federal. Então, Marina, num contexto assim sucinto, esse é o comportamento da REN ao longo desses quase 60 anos. Você está no podcast Ciência Pode, realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste. O que é que entra de conteúdo nessa revista, nesses anos todos, entendendo que o Brasil tem uma alta produção científica, mas essa qualidade dessa produção também tem uma característica de ter muita produção do dito mais do mesmo, né? E aí, como é esse corte, esse filtro, né, para uma revista como a REN coalizar pela CAPES, como é que ela se dá nessa seleção desses... Ela tem diretrizes, elas são diretrizes que permanecem ao longo do tempo. Fala um pouquinho para a gente. O Brasil, vamos dizer assim, o Brasil é uma das nações que mais tem produção científica no mundo. Mas muito embora a geração de patentes, tanto de processo como de produto, é muito baixa. A comunidade científica, ela é estimulada por meio das diretrizes do REN a fazer um afunilamento. Vamos dizer assim, qual é o primeiro afunilamento? Que o artigo apresentado na REN, ele esteja na fronteira do conhecimento. E tem outros critérios também. O artigo ele está associado ao ativo operacional do banco, isso é importante, porque como o banco tem uma capilaridade na região Nordeste, norte de Minas Gerais, norte do Espírito Santo, ele reflete o apelo econômico e social dos financiamentos. As demandas, né? Isso é uma demanda da sociedade, né? Do setor produtivo. Sim. Né? Então, esse critério de estar na fronteira do conhecimento é um critério muito importante. A REN, então, como ela vem em processo de aperfeiçoamento e constante, vamos dizer assim, upgrade, né? Os próprios indexadores, eles exigem que a revista, né, busque mais qualidade. Por que isso é importante? Para que o artigo ele seja citado o maior número de vezes possíveis. E isso é quantificável. Hoje, a gente tem, Marina, um corte de cerca de 80% considerando os últimos 12 meses. Corte alto. Né? É um corte alto que reflete a demanda que nós temos, até porque 2025 a REN trimestral já está toda completa. O que é que isso significa? Isso significa que o pesquisador, independente de onde ele esteja, no Brasil ou no exterior, ele apresenta um trabalho na REN. É feita uma triagem no prazo de 30 dias, até porque algumas questões que fogem ao rigor científico, elas são excluídas, né, na triagem por um corpo editorial. Sim. E passando por esse primeiro crivo, que é em torno de 30 dias, ele vai para um processo que é por avaliação cega, que a gente chama, né? O artigo é desidentificado e é submetido a pesquisadores cujo tema de atuação é consoante com o tema do artigo. Sim. Então, sendo aprovado, lembrando que a decisão é do comitê editorial da REN. Cujo você faz parte. Cujo eu faço parte. Então, o artigo sendo aprovado
pelos revisores, né? A gente pega esses pareceres e a gente encaminha para os autores. E eles fazem as alterações e acatam as sugestões na medida do possível e devolvem para a gente, né? Então, a gente publica o artigo, sempre com essa primazia de que o artigo está sendo avaliado durante todo o processo editorial, né? Isso mantém a qualidade e a transparência, né, da revista, né? As estatísticas elas são disponibilizadas porque a REM ela é hospedada dentro de um software que ele é gratuito e ele é universal. É um software que é adotado por universidades do mundo inteiro. Então, a gente tem essas estatísticas que não nos permitem alterar. A gente acredita que todo esse rigor, né, e essa associação estrita com a economia regional e esse fomento que a revista dá na formação de recursos humanos no tema desenvolvimento regional, faz com que ela chegue aos 60 anos, Marina, sem nenhum medo de falar de que a revista é um veículo muito importante para o país, né? Sim. E aí, já que eu falei de estatística oportunamente, né, para se ter uma ideia, nos últimos 12 meses, né, a revista é tão vista, vamos dizer assim, e citada, porque cada vez que você entra no site, que você baixa um download, ele gera uma estatística. Então, a gente já teve até o caso de países que superaram o Brasil no nome de downloads de artigos, né? O Brasil, ele está aí nas cabeceiras, na liderança, mas junto com Singapura, Estados Unidos e outros países, né? Onde nos últimos 12 meses a gente tem em torno de 200 mil visualizações, né? Cada um desses países. Você está no podcast Ciência Pod, realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste. Isso reflete uma grande vitrine, né, da produção científica para o mundo, né, que a REM tá ofertando aí já há tantos anos. Existem políticas, de certa maneira, afirmativas para essa participação, né? Tem um filtro bem seleto, mas a gente tem como garantia aí de que há uma diversidade nesses artigos que são aceitos. A maioria desses artigos, eles são... Qual é o perfil? Existe uma preocupação com esse perfil social? Se temos mulheres produzindo, pessoas negras? Como funciona essa parte você no seu olhar como editor? Isso é importante? Sim, é importante e a gente promove esse tipo de abertura, né? Uma coisa interessante que a gente nunca fugiu da cabeça da gente é que o conhecimento ele não tem fronteira e não tem preferência, né? Por determinado setor ou por determinada atividade, enfim, né? Então, quando a gente diz, eu recebi um artigo de agricultura familiar, mesmo a história sempre nas edições sempre teve um artigo de agricultura familiar, vamos dizer assim, mas esse é o perfil mesmo, se confunde com a própria realidade do Nordeste, que a maior parte está dentro da área do semiárido, né, da zona semiárida, né, a elevada fragmentação fundiária. Então, isso são características que a gente diz, não, essa não pode ser diferente. Mas o que acontece é que, independente da atividade, tem o crivo, né, dos especialistas. Então, assim, a gente não pode dizer que determinado setor A ou B, determinada atividade, tem maior apresentação, maior quantidade de artigos publicados na REM em detrimento a outros. Não,
a gente só pode dizer que é demanda. A gente recebe a demanda, faz a triagem e vai publicando de uma ordem cronológica. Nesse processo de construção da REM, a gente procura colocar pessoas ligadas à coordenação dos centros de pós-graduação de todas as regiões do país. Então, a gente usa por base que o coordenador de pós-graduação de economia em determinado estado, ele está ciente do que é produzido ali, em termos de produção científica. Né? Então, quando a gente o convida, a gente está abrindo as portas para que ele possa ser um parceiro nosso. Sim. Né? Por quê? Porque, voltando ao início, né? O tema desenvolvimento regional ele é aberto. Né? Então, quando a gente produz um artigo sobre indústria, sobre comércio, sobre serviço, aqui, embora que a gente não possa precisar, porque isso varia de setor para setor, mas tem um apelo. Os estudiosos da Europa, os estudiosos norte-americanos e tudo, eles têm esse olhar para a região. Né? Sim. Como as políticas públicas são avaliadas pela academia e quais são os resultados. Então, o mundo todo quer saber. É por isso que a capilaridade da REM, nesses 10 anos, né, que a gente está conduzindo com a equipe, e aí eu digo que não sou eu sozinho, é a equipe. Sim. Né? E aí eu estendo essa gratidão a todas as pessoas que fazem o corpo editorial, são mais de 2.000 pessoas, né, que fazem parte da REM, mais de 2.000 pesquisadores. Esse sucesso que a REM é hoje, no mundo inteiro, se dá pela qualidade do que ela gera em termos de conhecimento, em termos de resultado de política pública, né, para diferentes setores, Marina. Então, a tendência de futuro é melhorar cada vez mais, independente do setor, independente do programa de governo, a REM vai se moldando a essas demandas, tá? Posso dizer agora, assim, que você podia destacar, eu podia destacar que independente do setor, a gente tem hoje uma maior preocupação com relação ambiental. Isso a gente vê nos artigos publicados. A questão da diversidade, a gente também observa. Né? Por exemplo, determinada pesquisa que nós recebemos avalia se a renda de gênero A ou B é maior em determinado setor, em determinada atividade, tá? Então, é esse olhar de inclusão, né, que a gente vem trabalhando junto com toda essa equipe. Você está no podcast Ciência Pod, realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste. A produção científica, ela promove inovação, né? E a partir da promoção da inovação, ela transforma realidades, ela modifica cenários, né? E aí, quando a gente fala de ciência, a gente também tem que ter essa identificação de quem, historicamente, vem se beneficiando e quem vem se prejudicando com as políticas, da ausência dessas políticas. É legal você trazer esse panorama da abertura que existe, um esforço coletivo aí dessa equipe, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre o impacto da revista, né? E o acesso a esses estudos que a gente tem através da revista, porque não deixa de ser um enorme acervo, né? Como foi mencionado aqui pela Odete no nosso episódio anterior, sobre uma contribuição de estudos, informações, né? Que servem para diversos segmentos, né? Para o nosso país. Então, queria que você trouxesse a partir do seu ponto de vista de editor. O perfil da REM, ele é bem sólido na cabeça dos pesquisadores do Brasil. As pessoas, quando vão apresentar um artigo, eles já dizem, esse artigo aqui, ele é para a REM. Ele se enquadra. O autor. Assim como o parecerista,
ele diz, não, esse artigo aqui não se enquadra na REN. Né? Então, isso é maravilhoso, porque à medida que você vai fazendo esse filtro, você vai imprimindo qualidade. Tanto que hoje nós somos Qualizar na CAPES. E esse critério de estar sempre na fronteira do conhecimento, ele tem um aspecto fundamental na formação de recurso humano. Por quê? Porque quando a gente diz, olha, um dos critérios fundamentais é a fronteira do conhecimento. Então, na hora de elaboração do projeto, do artigo, ele já diz assim, ele já pensa assim, ora, se eu trabalhar com essa vertente, o meu artigo vai ser citado, o meu artigo vai ser visto, o meu artigo vai ser lido. Então, isso para a pessoa que está iniciando a formação científica, né, acadêmica, é muito importante, né, porque ele vai se sentir pertencido à comunidade científica de uma forma geral. E eu acho que nessa perspectiva, a gente também pode pensar sobre visibilidade para financiamento de projetos, né? Construção de parcerias através dessas pesquisas, né? O próprio processo da pesquisa já envolve esses processos de parceria, mas a partir de como eu citei no episódio anterior, esse ciclo ele se retroalimenta, né? No ponto de vista que a gente tem aí boas pesquisas publicadas, sendo repercutidas e sendo referência, a gente também nutre o próprio campo da pesquisa, né? Então, é uma cadeia que se autofortalece, né? A REN, ela não é um periódico que fiscaliza as ações, os programas e políticas dos governos. Não é. A REN é uma forma de a comunidade científica mostrar sua opinião com base em ciência, né, de que determinada política A ou B ela seria melhor se fosse de uma outra forma ou se precisasse de um ajuste, né? Então, quando se mudam os governos a cada 2 anos, a gente tem vamos dizer assim, um aquecimento de demanda naquela ansiedade que o pesquisador tem de já experimentar sobre aquela política, aquele programa. Vamos dizer que a REN ela está sempre em sintonia com essas políticas públicas e mostrando esse resultado gratuitamente. O lançamento do PAC, o lançamento do PRONAF em meados da década de 90, geram avaliações sistemáticas desses programas e que ele retorna para a sociedade de forma muito transparente, né? Considerando que as instituições, as universidades têm autonomia para mostrar o seu pensamento. E eles usam a REN como esse veículo. E que é muito importante para a empresa, enquanto instituição de desenvolvimento, instituição que planeja o Nordeste para o país, né? Como o Nordeste é partícipe do Brasil, o Brasil precisa do Nordeste, o Nordeste precisa do Brasil. É através da REN que a gente tem um espelho dessas políticas públicas, né? Não apenas no nível setorial, mas no nível social, ambiental, né? O que de fato essas políticas contribuem, né, para a sociedade. Está lá na REN. Vai lá, coloca no Google, Revista Econômica do Nordeste. Quando você chegar no Econômico, ele já preenche o resto. Sim. E aí você vai ver, você pode caminhar tranquilamente ali, escolher um assunto específico, né? E aí você vai ter trocentos artigos ali em que você vai fazer o seu juízo de valor em cima de algo científico. Você está no podcast Ciência Pod, realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste. E aí, você conhecia a REN, a Revista Econômica do Nordeste? Se você já conhecia,
Comenta aqui nesse vídeo qual a sua participação nesse processo, se você já enviou um artigo. Se você não conhece, pode acessar a revista digitalmente, também está disponível em bibliotecas, não é isso? A REN tem o próprio site dela, né? E ele é totalmente gratuito. Você não precisa pagar para enviar seu artigo, nem para ler, nem para fazer download. É totalmente gratuito. Olha aí, ainda é um serviço, né? Que é deixado, um legado. E aí a gente vai se encaminhando agora para o final. Nossa conversa voou. Eu acredito que tenha muitas outras coisas que rendam a contribuição da revista, né, para a produção científica. Mas eu queria saber, Luciano, qual a mensagem que você deixa, né, para quem está nos assistindo e também pensando nos horizontes, né, pensando que a gente quer que essa revista tenha uma vida longa, né, que ainda que independente, como você falou, né, independente dos governos que entram e saem, que essa política de acesso ao conhecimento, de produção científica seja garantida, né, e que a gente tenha aí por muito tempo ainda uma REN ativa, próspera. A gente tem uma satisfação enorme de fazer parte da revista, porque a própria empresa tem um carinho muito grande pela revista. O que a gente acredita é que a tendência é de melhorias na qualidade dos artigos, na demanda por publicação na REN, a tendência a aumentar. É isso que tem acontecido nos últimos anos. Vamos, assim, um passo de cada vez em termos das indexações, que as indexações são muito importantes, porque ela também dá um padrão para a REN, a confiança de quem publica, de quem está ali com seu artigo é maior, se sente confortável, né? O que a gente acredita é que, de fato, a REN vai crescer, e muito ainda, né? E a gente é muito grato à comunidade científica da região e do país, né, em dar esse retorno para a sociedade, né, de forma tão transparente, límpida e gratuita. Olha aí, vida longa a essa revista e ao seu trabalho, o trabalho dessa equipe maravilhosa. Eu parabenizo, né, aqui em nome do Ciência Pode, para que a gente tenha cada vez mais conhecimento do que a gente tem aqui no Nordeste, do que é produzido de conhecimento, porque, querendo ou não, isso é sobre a nossa história, né? Isso é sobre as nossas potências, e nos apoderarmos dela é o que também nos fortalece a seguir, né, acreditando no Nordeste, acreditando no que a gente tem daqui da nossa terra, né. E é isso, eu agradeço a partilha, a nossa conversa, e a gente vai ficando por aqui. Tem algo mais que queira acrescentar? Agradecer e nos colocar à disposição para sempre que for necessário estarmos aqui no caráter de a gente discutir ciência, né? Que é a mola fundamental do desenvolvimento econômico, é o aspecto da ciência. Acreditem na ciência. E a gente vai ficando por aqui. E eu agradeço a sua audiência, ter acompanhado a gente até aqui. Querendo rever esse episódio, está disponível no nosso canal. Curta, compartilhe, comente. E a gente se vê no nosso próximo e último episódio. Até lá! Podcast Ciência Pode. Realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste.